Bom dia, senhoras e senhores. Constatada a presença do número legal de vereadores, damos por abertos os trabalhos da reunião extraordinária da Comissão de Fiscalização, Controle, Obras e Serviços Públicos. Passamos de imediato ao voto do vereador Vitor De Conte, referente ao projeto de complementar do Executivo número 191/2022, que altera a Lei Complementar 34, de 28 de dezembro de 2006, que estabelece o Código Tributário do município, consolida a legislação tributária e dá outras providências. Parecer da Comissão de Fiscalização, Controle e Obras e Serviços. Favorável é o projeto de lei número 191/2022. A conclusão do relator é favorável à tramitação da matéria. Relato sobre o histórico da matéria. O projeto de lei 191/2022 deu entrada nesta casa com o intuito de corrigir algumas distorções na cobrança do IPTU e também estabelecer clareza jurídica em alguns pontos da legislação em vigor, bem como promover justiça social, conforme apontado pelos técnicos fazendários. Em sua tramitação na Comissão de Justiça, Cidadania e Redação Final, houve o acréscimo de 3 emendas, as quais foram debatidas durante a realização da audiência pública, ocorrida em 13 de dezembro, e posteriormente esse relator buscou apoio e suporte na Procuradoria Jurídica e na Secretaria da Fazenda do município para embasar o voto que segue. Posicionamento pessoal com os fundamentos do voto. É importante registrar que as mudanças propostas pelo Executivo vinham sendo cobradas pelos vereadores e pela comunidade há meses, tendo em vista que algumas situações se originaram a partir da expansão do perímetro urbano levada a efeito em 2019, decorrendo de sua aplicação prática algumas cobranças demasiadamente elevadas de IPTU. A Comissão de Fiscalização, Controle, Serviços e Obras Públicas promoveu audiência pública com a presença de técnicos da Secretaria Municipal de Gestão e Fazenda e também da Procuradoria Jurídica Municipal, quando foram esclarecidas algumas dúvidas levantadas pelos vereadores que se faziam presentes. Por meio desse projeto complementar, são propostas adequações pontuais no texto legal atualmente codificado no Código Tributário do Município de Santa Rosa, CTM. Uma alteração proposta se refere à metragem a ser considerada para fins tributários, visando restabelecer a metragem de gleba no perímetro urbano com área igual ou superior a 5.000 metros quadrados, permitindo efeito redutor nos imóveis baldios com área entre 5 e 9.999 metros quadrados, com efeito menos oneroso no cálculo do IPTU. Para efeito de enquadramento do imóvel neste artigo, é preciso que o imóvel esteja sendo explorado dentro de uma atividade econômica com registro na administração tributária municipal e independentemente da localização que se verifique o registro tributário municipal, pela qual se opera a arrecadação dos tributos municipais ou de interesse do município. Muda também o prazo de validade para a conclusão de construções, que é de 2 anos, prorrogável por mais 2, desde que requerido pelo interessado, estipulando que a partir da expedição da licença para execução da obra do IPTU tenha seu valor reduzido e não mais cobre IPTU como se o terreno estivesse baldio. Há ainda inclusões no texto para evitar majoração sobre imóveis únicos que não possuam condições técnicas de execução de passeio público e quanto ao revestimento do piso do mesmo, especialmente em áreas de APP. É louvável a alteração prevista para permitir que, mesmo com pendências junto à Fazenda Pública, os contribuintes aptos a obter isenção de IPTU possam acessar benefícios pertinentes negociando posteriormente o débito existente. Tal medida busca promover a justiça social. O município também busca unificar na mesma data o vencimento do imposto ISS-QN, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, com a data do Simples, Sistema de Tributação Simplificada Nacional. Outra mudança de redação e significado estabelece que o contribuinte que estiver em débito vencido com o município não poderá participar de licitações, celebrar contratos ou termos de qualquer natureza, ou ainda transacionar a qualquer título com órgãos da administração direta e indireta do município. Hoje, por exemplo, débito lançado constante no sistema já é o limitador. No que tange às emendas apresentadas à Comissão de Justiça, Cidadania e Redação Final, igualmente foram analisadas por esse vereador à luz das informações obtidas junto a órgãos da administração municipal. Nós tivemos 3 emendas. Então, a emenda da comissão, emenda aditiva número 01/2022 ao projeto de lei complementar do Executivo,
191/2022. A emenda aonde ficaria acrescido ao artigo 4º do projeto de lei complementar 191, de 16 de novembro de 2022, passando a seguinte redação. Ficam acrescidas as alíneas E e F ao inciso 7º do parágrafo 1º do artigo 106 da Lei Complementar 34, de 28 de dezembro de 2006, que estabelece o Código Tributário Municipal, consolida a legislação tributária e dá outras providências com a redação que segue. No artigo 106, então, no parágrafo 1º, no inciso 7º, na letra E. Mesmo com o falecimento de um dos cônjuges, esse é o sobrevivente continuar atendendo aos demais requisitos e residindo no imóvel objeto da isenção, continuará com o benefício existente dada pela emenda da comissão. Para fins do disposto, e a letra F daí, para fins do disposto na linha A, não serão levadas em consideração as condições e requisitos dos novos proprietários oriundos na abertura automática de sucessão. O voto desse relator é pela rejeição da matéria. E a justificativa. A proposta de emenda se apresenta simpática do ponto de vista social por buscar benefício ao imóvel abrigo de pessoa viúva. No entanto, em razão de também incluir benefício ou incentivo ao imóvel de propriedade de herdeiros, resulta em ampliação de benefício que exigiria a apresentação de cálculo de impacto financeiro orçamentário, o qual é relativamente complexo para sua apuração em tempo exíguo, como o caso PLC 191/2022, em fase final de tramitação, isso para não dizer imprevisível de se concluir com exatidão tempestivamente. Portanto, levando em conta o grau de reflexo social que a medida representa e tratando da criação de benefício ao contribuinte, o tema pode retornar ao debate em qualquer momento do ano, inclusive no início do novo ano legislativo, com os estudos e cálculos de impacto financeiro ao orçamento que o caso envolve. Tá bem. Então, esse é aquele caso de quando falece um dos moradores do imóvel e, obviamente, passa para os herdeiros, daí a solicitação, a emenda era para que continuasse isento, mas não se consegue porque os herdeiros têm que ver se vão ter ou não ter condições de pagar, né? Então, o voto vai para o plenário daí. E a emenda aditiva número 2 ao projeto complementar 191, onde ficaria acrescido ao artigo 4º ao projeto de lei complementar 191, de 16 de novembro de 2022, passando a seguinte redação. Artigo 4º. Fica acrescido ao inciso 7º do parágrafo 6º do artigo 106 da Lei Complementar 34, de 28 de dezembro de 2006, que estabelece o Código Tributário do município, consolida a legislação tributária e dá outras providências com a redação que segue. Aí no artigo 106, no parágrafo 6º, no inciso 7º, pessoas jurídicas com fins lucrativos nos 3 primeiros anos de atividade, excetuado a MEI, que possui regra especial de isenção. O voto do relator é pela rejeição da matéria. E a justificativa. A proposta da emenda apresenta incentivos fiscais às empresas instaladas em desenvolvimento de atividade no município durante os 3 primeiros anos, tanto da taxa de licença quanto da taxa de fiscalização. Tendo em vista que os programas de incentivos fiscais propostos na emenda geram um impacto na faixa de aproximadamente R$ 900 mil nos 2 exercícios seguintes da vigência, o que exigiria a necessidade de identificação de compensação destes valores, conforme dispõe a LC 101/2000 e da LRF. É de se ponderar que o município já dispõe da Lei 4.541, de 22 de junho de 2009, a qual consolida a legislação sobre o desenvolvimento econômico do município de Santa Rosa, contemplando os programas de incentivo à instalação de empreendimentos novos ou modernização e ampliação dos já existentes. Incentivos estes que podem vir tanto pela via de concessão de bens e serviços, quanto por isenção de tributos municipais, desde que comprovem a geração de emprego e renda mediante processo administrativo próprio do credenciamento. Neste horizonte, a legislação acima referida se apresenta como a mais adequada para atender o objeto indicado na proposta de emenda número 2. Dado o objeto, trata-se de incentivo fiscal vinculado ao desenvolvimento econômico, e levando em conta o significativo impacto financeiro orçamentário, ultrapassando a faixa de R$ 900 mil nos 2 exercícios seguintes ao da entrada em vigor da lei. Desta forma, proponho que este tema seja indicado
para estudo junto com a necessária e urgente adequação da Lei 4.541 de 2009, que é de conhecimento nosso, já estar em andamento na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E a emenda 3, então, ao projeto de lei complementar, é que fica acrescido ao artigo 4º-C do projeto de lei complementar 191 de 16 de novembro de 2022, passando com a seguinte redação. Artigo 4º. Fica acrescida a linha A do inciso 2º do artigo 1º do parágrafo 1º do artigo 106 da Lei Complementar 34 de 28 de dezembro de 2006, que estabelece o Código Tributário do município, consolida a legislação tributária e dá outras providências com a redação que segue. Artigo 106, então, parágrafo 1º, parágrafo 1º diz, em se tratando do imposto sobre propriedade rural e territorial urbana, inciso 2º, sejam sociedades civis sem fins lucrativos representantes de classes trabalhadoras e patronais ativos e inativos. A linha A, em sendo imóvel locado pela entidade e represente de obrigação de pagamento do imposto em contrato sobre ela estar estendida a isenção. O voto do relator é pela rejeição da matéria. E a justificativa. Embora aparente um benefício às entidades, o efeito reflete em favor do empreendedor imobiliário, proprietário do imóvel que recebe o aluguel mensalmente e que paga as custas do investimento e dos encargos tributários, tanto ao município como à Receita Federal. Deste modo, as sociedades referidas não devem nada ao município em razão de que não podem figurar no polo passivo como contribuintes de IPTU do imóvel, do qual não são proprietárias, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal de Justiça em sentença ilustrativa do debate, da qual se transcreve a emenda. Tributário, processual civil, IPTU, locatário, ilegitimidade ativa de precedentes. É firme a jurisprudência desse egrégio tribunal que o locatário não é parte legítima para figurar no polo ativo ou passivo de demandas acerca de cobrança de IPTU. O recurso especial conhecido e provido para extinguir o processo sem julgamento do mérito nem com ônus sucumbenciais invertidos. Diante desse entendimento da necessidade de se apurar impacto financeiro orçamentário na nova norma proposta por emenda, sugere-se a não admissão da emenda nesse projeto em razão de vício de forma e indispensável apuração dos efeitos financeiros pelas peças orçamentárias, conforme rege o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF 101 de 2000. Uma vez apresentada a argumentação referente ao projeto de lei e para cada uma das emendas encaminhadas à comissão, emito o parecer favorável à tramitação da matéria. Vereador Vitor Daniel De Conte, vereador relator. Abrimos e passo, então, para a discussão do PLC 191. Os vereadores integrantes da comissão interessados em discussão, por favor, inscrevam-se. Vereador Tenente Amarildo. Prezado vereador Vitor, eu observei ali a leitura das emendas, né? E nós conversando com os técnicos, né? Quando nós tivemos aquela audiência pública e foi relatado, né? Primeiro a falta de legalidade com a não juntada do impacto financeiro, né? Mesmo sendo as emendas de boa intenção, né? Para ajudar alguns contribuintes, mas ela esbarra na parte da legalidade, né? Principalmente a emenda aquela que diz respeito à última ali, né? Que vai causar com o locatário, né? O locatário não é parte legítima, né? Para ser ativo ou passivo em qualquer situação fiscal, né? E, ademais, o impacto de 900 mil, a emenda número 2, é um impacto razoável para o município, né? E isso tem que ser compensado de alguma forma. Então, eu concordo com o relator, né? E em rejeitar a emenda. Obrigado, Tenente Amarildo. Mais alguém? Douglas, não? Assim sendo, então, cumprida a tramitação necessária, encaminhamos o referido projeto de lei à mesa diretora da Câmara para que dê os devidos encaminhamentos. Sala das Sessões, 16 de dezembro de 2022. Colocamos em votação o voto do relator, sendo que os vereadores que aprovam permaneçam como estão e os contrários manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Encaminha-se o projeto com o voto para a senhora Presidente da Câmara Municipal para dar sequência aos demais trâmites legislativos. Damos por encerrada a presente reunião, deixando convocados os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 19 de dezembro de 2022, segunda-feira, às 11 horas da manhã, aqui nesse plenário. Um bom fim de semana a todos.